Bem-vinda ao 30º dia do caminho da Páscoa. 30 passinhos e quanto a gente já aprendeu até agora. Faltam bem pouquinhos dias, né? 13 dias para finalizar, mas ainda temos esses passinhos ainda para dar, muita coisa ainda para aprender e coisas que nos levam cada vez mais para perto de Jesus, mais para perto de entender o sacrifício dele. Já sabe, né? Pegue sua Bíblia, sua caneta, seu caderno, marca texto, tudo o que você precisa para esse momento. E vamos para a leitura de hoje? A leitura de hoje está em Mateus 26, dos versículos 14 ao 16. E começa assim. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs. Então, aqui a gente já começa vendo que a traição de Judas não foi um repente. Não foi que ele estava ali reunido com todos, com Jesus, e de uma hora para outra se levantou e foi entregá-lo. Ele premeditou a traição. Então, é o que a gente já falou, né? Foi um erro programado, não foi um pecado, foi uma transgressão. Ele sabia o mal que ele causaria, ele sabia o erro que ele estava fazendo. E aqui ele procura os sacerdotes. A gente viu, né, que os sacerdotes estavam planejando prendê-lo, mas uma coisa é quando você planeja sem saber ao certo como vai fazer. Outra coisa é quando alguém do ciclo bem fechadinho ali, íntimo de Jesus, ou então íntimo de você, se for o caso, vai até os inimigos dele, os inimigos de Jesus, e propõe entregá-lo. Então, muitas vezes a gente passa por traições que a gente não espera, né? Nunca a gente espera uma traição, mas às vezes a gente passa por situações que aquilo machuca, que dói, foi uma traição de uma pessoa muito próxima. E Jesus passou por isso, Jesus passou por ver uma pessoa que andou com ele esses anos todos, que era o tesoureiro dele, quem cuidava do dinheiro dele. Então Jesus tentou modificá-lo de todo jeito, mostrando que ele tinha valor, confiando nele, mostrando, trazendo para perto dele. E ainda assim ele planejou traí-lo. E aí continua assim: que me quereis dar, e vou-lo entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. 30 moedas de prata era nada. Nada, nada, nada. Era um valor muito baixo. Se Judas tivesse pedido muito, muito, muito mais, eles teriam pago. Então, o intuito aqui era realmente entregar Jesus. Ele tava pensando, Judas estava pensando num curtíssimo período de tempo em relação à parte financeira, né, do que ele faria com o dinheiro. Ele se vendeu muito, muito barato, porque é exatamente o valor que ele tinha. Ele não valia muito mais do que isso. Não era Jesus que valia 30 moedas de prata, era Judas que só valia esse valor. E essa parte, esse acontecimento, o profeta Zacarias, lá no capítulo 11, ele fala exatamente isso, que lhe venderam por 30 moedas de prata. Então, até isso, até esse detalhe do valor de quanto Jesus seria vendido, por quanto ele seria traído, já estava determinado. Então, Judas não poderia jamais vendê-lo por 31 moedas por 29. Seria exatamente pelas 30 moedas, para mais uma vez mostrar que não é um acaso. Né? A traição de Judas não foi um acaso. Isso precisava acontecer para que o resto, o desfecho, continuasse acontecendo. Precisava ter sido Judas? Acredito que não. Judas teve todas as oportunidades para não fazer isso, mas ele decidiu seguir adiante com um plano que ele tinha bolado, que ele tinha planejado.
e entregou Jesus pelas 30 moedas de prata. E a leitura continua assim. E neste momento em diante, buscava ele uma boa ocasião para entregá-lo. Então, a partir do momento que Judas ele fechou com os principais sacerdotes, que iria entregar Jesus, ele não voltou a mente dele para ser transformada através de Jesus. Ele, hora nenhuma, abriu o coração dele para Jesus. A partir daquele momento, todo o pensamento dele era como ele faria isso acontecer. Então, às vezes, a gente está tão obstinado por uma ideia, por um caminho, um direcionamento, que a gente não entende quando Deus nos fala para não ir por aquele lugar. Quando a gente for ler a parte da última ceia, a gente vai ver um detalhezinho que até o último momento Jesus tentou fazer com que Judas mudasse de ideia. Ele tentou fazer com que Judas enxergasse que ele era um dos 12, que ele tinha sido escolhido por ele, que ele tinha sido separado por ele, que ele estava ali do lado de Jesus, ele não estava longe. E nem assim ele conseguiu. E às vezes isso acontece com a gente. Leva tanta porrada do mundo, foi deixado tem tantas histórias, né? Foi deixado por pai, por mãe, por marido, tem tantas histórias de abandono na vida das pessoas que às vezes fica difícil a gente acreditar que o único que nos conhece inteiramente, que nos conhece tudo de bom e de ruim que fizemos, nos aceita e nos ama, independente de qualquer coisa. Então, às vezes, não é que Deus não nos ama, Deus não nos aceita. A gente que não aceita o amor de Deus, a gente que não aceita quando Deus nos quer perto dele. E isso a gente tem que mudar a nossa mente e o nosso coração. E tem uma passagem que diz que, lá, em uma das cartas do apóstolo Paulo, que diz que a nossa mente seja transformada através da palavra. Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece Jesus, quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente vai entendendo que o amor dele é incondicional, que não há nada que a gente faça que vá fazer com que ele nos ame mais ou menos. Não há nada que a gente faça que vai fazer com que ele queira mais ou menos nos ter ao lado dele. O que acontece nessa mudança é a gente perceber, a gente entender o quanto ele nos quer, o quanto ele nos ama. E quanto à traição, todos nós estamos correndo risco, digamos assim, de passar por uma, porque é o lado humano de cada um, é o lado humano das pessoas que se deixa ser vendido, que entra numa ganância, que entra numa cegueira e se deixa ser usado para atrair, né? Para trazer sofrimento. Então, se alguma coisa desse tipo aconteceu na sua vida, e a traição que mais dói são de pessoas de perto. Então, que você hoje entenda que isso veio de pessoas, não foi de Deus. E que se você puder, se você conseguir, perdoe. Porque o perdão não é para o outro, é para você. O perdão não é para libertar o outro, é para você se libertar de qualquer mágoa que ainda possa ter no seu coração. Jesus aqui, ele depois de ter sido traído por Judas, ele foi negado por Pedro. E nem assim ele abandonou os seus. Quando ele morreu na cruz, que ele voltou, ele foi atrás de Pedro novamente, por amor. Então, que você veja o exemplo de Jesus, que é esse exemplo que a gente tem que seguir, e perdoe. Você não precisa voltar a conviver, não precisa voltar a ter essa pessoa na sua vida. Mas o perdão vai abrir espaço no seu coração para o amor de Deus. Vai abrir espaço no seu coração para bênçãos de Deus. O perdão, ele liberta quem dá o perdão e não quem é perdoado. Quem é perdoado às vezes nem sabe. Às vezes ele já seguiu com a vida, já está em outro caminho. Ele nem tem entendimento, às vezes, do quanto sofrimento causou.
Mas se você está guardando mágoa, você sabe o quanto isso lhe faz sofrer. Abra mão desse sofrimento. Eu sei que não é fácil, mas é até mais uma coisa para você dizer a Deus nas suas orações: Senhor, eu não consigo perdoar. Me ajude, eu quero perdoar, mas eu não consigo. Me mostre como eu faço, me mostre como eu abro mão disso. Porque na hora que você diz isso, você já tomou uma decisão de perdoar. E Deus vai fazer por onde isso aconteça. Ele vai lhe mostrar o caminho para como lhe levar ao perdão genuíno. Porque Ele é capaz de tudo. Tem coisas que só Jesus é capaz de fazer. E tem perdão, tem limpezas no nosso coração que só Jesus é capaz de fazer. Então, que durante o seu dia, você analise seu coração, veja quais são os perdões que você precisa liberar, entregue isso para Jesus, peça para Ele lhe ajudar nesse caminho de perdão. Que Deus lhe abençoe e até amanhã.